1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem da tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Era um senhor de ótima reputação. Ele tinha um filho chamado Saul, um jovem belo e vistoso, como nenhum outro, que se destacava na multidão por causa da sua altura. Certo dia, alguns jumentos de Quis escaparam. Quis disse a seu filho: Saul, vá procurar os jumentos. Leve um dos ajudantes. Saul chamou um dos ajudantes e saiu à procura dos animais. Chegaram às montanhas de Efraim, perto de Salisa, mas não os encontraram. Prosseguiram até Saalim, mas também não tiveram sorte. Depois para Jabim, e nada. Quando chegaram a Zuf, Saul disse ao seu ajudante: Chega, vamos voltar. Logo meu pai vai se esquecer dos jumentos. Vai ficar preocupado com a nossa demora. O ajudante sugeriu: Não vamos nos precipitar. Naquela cidade ali há um homem de Deus. Ele é muito respeitado aqui, pois o que ele prevê sempre dá certo. Talvez ele possa nos dizer onde estão os jumentos. Saul retrucou: Mas para consultá-lo não é preciso dar alguma coisa para ele? Não temos mais nem alimento na sacola. Não há nada que possamos oferecer ao homem de Deus. Ou ainda temos? O ajudante disse: Veja, tenho esta moeda de prata. Vou dar este dinheiro para o homem de Deus, e ele nos dirá o que fazer. Naquele tempo em Israel, quando alguém queria consultar Deus sobre alguma questão, dizia: Vamos consultar o vidente, porque aquele que hoje chamamos profeta era chamado vidente. Saul respondeu: Ótimo, então vamos. Eles rumaram para a cidade na qual vivia o homem de Deus. Quando subiam ao monte para entrar na cidade, encontraram algumas moças que voltavam do poço e perguntaram: É aqui que está o vidente? Elas responderam: É sim. Sigam em frente, mas andem depressa. Ele veio hoje porque o povo preparou um sacrifício no altar. Se entrarem logo na cidade, poderão alcançá-lo antes que ele suba para o altar para comer. O povo não come até que ele chegue, pois ele precisa abençoar o sacrifício. Só então todos comem. Vão depressa, vocês vão encontrá-lo com certeza. Eles continuaram subindo até chegarem à cidade. E ali estava ele, Samuel. Ele vinha na direção deles a caminho do altar. Um dia antes, o Eterno tinha revelado a Samuel: Amanhã, a esta hora, enviarei um homem da terra de Benjamim ao seu encontro. Você deve ungí-lo príncipe sobre o povo de Israel. Ele livrará o meu povo da opressão dos filisteus. Conheço bem as dificuldades do povo e ouvi o clamor do povo. No instante em que Samuel avistou Saul, o Eterno disse ao profeta: Esse é o homem de que falei. Ele governará o meu povo. Saul interpelou Samuel no meio da rua e perguntou: Por favor, o senhor pode me informar onde mora o vidente? Samuel respondeu: Sou eu o vidente. Acompanhe-me até o altar e coma comigo. Amanhã cedo direi tudo o que você precisa saber, e você poderá ir embora. Por falar nisso, os jumentos perdidos que você procura há 3 dias foram encontrados. Por isso não se preocupe com eles. Neste momento, o futuro de Israel está em suas mãos. Saul respondeu: Não passo de um benjamita, a menor tribo de Israel, do clã mais insignificante da tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Samuel conduziu Saul e seu ajudante até o lugar da refeição no altar e os fez assentar em lugar de honra à mesa. Havia cerca de 30 convidados e Samuel disse ao cozinheiro: Traga-me o melhor pedaço de carne, aquele que pedi para você reservar. O cozinheiro trouxe a carne num prato decorado
e a deixou diante de Saul, dizendo: Esta porção foi separada para você. Pode comer. Foi especialmente preparada para esta ocasião e para estes convidados. Saul comeu com Samuel. Foi um dia memorável. Depois, desceram do altar para a cidade. Havia uma cama preparada para Saul no terraço arejado da casa em que Samuel estava. Eles acordaram logo ao clarear do dia. Samuel chamou Saul no terraço. Levante-se, é hora de ir. Saul levantou-se, e os dois saíram para a rua. Quando se aproximaram da saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu ajudante que siga adiante de nós. Fique comigo um pouco. Tenho uma mensagem de Deus para você. 1 Samuel, capítulo 10. Samuel tomou um frasco de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou. Samuel perguntou: Você sabe o que significa isto? O Eterno está ungindo você príncipe sobre todo o seu povo. Este sinal confirmará que o Eterno está ungindo você príncipe sobre a sua herança. Depois que você partir daqui, quando se aproximar da sua terra, Benjamim, você encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel. Eles dirão: os jumentos que você estava procurando foram encontrados. Seu pai já se esqueceu dos jumentos e agora está morrendo de preocupação por você. Seguindo adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Lá encontrará 3 homens que estão subindo para adorar a Deus em Betel. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 sacolas de pão e o terceiro uma garrafa de vinho. Eles dirão: Olá, como vai? E oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois, você chegará a Gibeá, onde existe uma guarnição militar dos filisteus. Ao se aproximar da cidade, você encontrará um grupo de profetas que estarão descendo do santuário, tocando harpas, tamborins, flautas e tambores. Eles estarão profetizando. Quando menos esperar, o Espírito do Eterno virá sobre você e você profetizará com eles. Você será transformado. Você será renovado. Quando se cumprirem esses sinais, você saberá que está pronto. Faça o que mandarem fazer. Deus estará com você. Agora desça para Gilgal e seguirei você mais tarde. Também vou para lá e me encontrarei com você para oferecer ofertas queimadas e sacrifícios de paz. Aguarde 7 dias até eu chegar. Então, direi a você o que fazer. Saul seguiu o caminho e deixou Samuel. Naquele momento, Deus transformou Saul. Fez dele uma nova pessoa. Todos aqueles sinais se confirmaram no mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, os profetas apareceram bem na frente deles. Quando menos esperavam, o Espírito do Eterno veio sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando os conhecidos de Saul o viram no meio dos profetas, ficaram surpresos e diziam: O que está acontecendo? O que aconteceu com o filho de Quis? Como foi que Saul se tornou profeta? Um homem perguntou: Quem começou isto? De onde veio esse grupo? Foi assim que ficou famoso o ditado: quem diria, Saul entre os profetas. Depois que terminou de profetizar, Saul voltou para casa. Seu tio perguntou a ele e a seu ajudante: Onde vocês estiveram todo esse tempo? Eles responderam: Estávamos procurando jumentos. Procuramos por toda parte e não encontramos. Por isso consultamos Samuel. O tio de Saul perguntou: O que Samuel disse a vocês? Saul respondeu: Ele disse para não nos preocuparmos, pois os jumentos já tinham sido encontrados.
Mas Saul não mencionou nada ao seu tio sobre o que Samuel tinha dito sobre o reinado. Samuel convocou o povo, que se reuniu diante do Eterno em Mispá. Ele declarou ao povo de Israel: Esta é a mensagem do Eterno para vocês. Eu tirei Israel da terra do Egito, livrei-o da opressão dos egípcios, de todas as ameaças do governo que tinham tornado a vida de vocês insuportável. Mas agora, vocês não querem mais saber de Deus, o mesmo Deus que livrou vocês de todo tipo de problema. Agora vocês dizem: não, queremos um rei, dá-nos um rei. Pois bem, se é o que vocês querem, é isso que receberão. Apresentem-se perante o Eterno, de acordo com as suas tribos e famílias. Depois que todas as tribos de Israel estavam em seu lugar, foi escolhida a tribo de Benjamim. Depois, Samuel organizou a tribo de Benjamim por grupos de famílias, e a família de Matri foi escolhida. A família de Matri se organizou, e do meio dela foi escolhido Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, ninguém soube dizer onde ele estava. Samuel voltou ao Eterno e perguntou: Onde ele está? O Eterno respondeu: Ele está bem ali, escondido no meio da bagagem. Eles correram e o encontraram ali. Ele foi levado para o meio do povo, destacando-se entre os demais como sempre, porque os ombros e a cabeça ficavam acima de todos os outros. Samuel dirigiu-se ao povo dizendo: Olhem bem para este homem, a quem o Eterno escolheu. Não há outro como ele entre todo o povo. Todo o povo exclamou em alta voz: Viva o rei! Samuel prosseguiu, instruindo o povo sobre as regras e regulamentações pertinentes ao reino, e registrou tudo num livro, que foi posto perante o Eterno. Em seguida, Samuel mandou o povo de volta para casa. Saul também retornou para Gibeá, acompanhado de alguns homens corajosos, que Deus inspirou a segui-lo. Alguns vadios saíram resmungando: Esse daí um libertador? Vocês devem estar brincando. Eles o desprezavam, por isso não deram honras a Saul. Mas Saul não deu bola para eles. Naás, rei dos Amonitas, estava oprimindo as tribos de Gade e Ruben, arrancando o olho direito dos moradores e ameaçando todos os que tentavam ajudar Israel. Foram poucos os israelitas que viviam a leste do rio Jordão, que não tiveram os olhos arrancados por Naás. Mas 7.000 homens escaparam dos Amonitas e viviam seguros em Jabes. Primeiro Samuel, capítulo 11. Naás resolveu atacar Jabes de Gileade. Os homens de Jabes imploraram a Naás: Faça um acordo conosco e seremos seus súditos. Naás respondeu: Faço o acordo com a seguinte condição: se eu furar o olho direito de todos vocês, todo homem e toda mulher de Israel terá de passar por essa humilhação. Os líderes de Jabes disseram: Dê-nos um prazo de 7 dias para que consultemos o povo de Israel. Se ninguém vier nos livrar dentro desse prazo, aceitaremos o acordo. Os mensageiros chegaram ao lugar em que Saul residia, em Gibeá, e contaram à população o que estava acontecendo. O povo chorava desesperado quando Saul chegou. Ele voltava do campo com seus bois. Saul perguntou: O que aconteceu? Por que estão chorando? Eles repetiram as palavras do povo de Jabes. Assim que Saul ouviu a mensagem, o Espírito de Deus veio sobre ele. Indignado, Saul cortou em pedaços sua junta de bois ali mesmo. Em seguida enviou mensageiros a todo Israel, cada um com uma parte dos bois, com a seguinte mensagem:
Isto é o que acontecerá com o boi de quem se recusar a acompanhar Saul e Samuel. O temor do Eterno tomou conta do povo, e todos se uniram a Saul. Ele assumiu o comando do povo em Bezeque, 300.000 homens de Israel e mais 30.000 de Judá. Saul deu ordem aos mensageiros: digam ao povo de Jabes de Gileade: vocês receberão ajuda. Aguardem até o meio-dia de amanhã. Os mensageiros saíram correndo para entregar a mensagem. O povo de Jabes ficou muito contente e mandou dizer a Naás: amanhã nos entregaremos, e você poderá fazer conosco o que desejar. No dia seguinte, ainda de madrugada, Saul dividiu o seu exército em 3 grupos. Ao clarear do dia, eles atacaram o acampamento inimigo e massacraram os amonitas até o meio-dia. Os sobreviventes fugiram, espalhando-se por toda parte. Depois da batalha, o povo perguntou a Samuel: onde estão aqueles que disseram que Saul não poderia nos governar? Entregue-os e os mataremos. Mas Saul disse: ninguém será executado hoje, porque o Eterno libertou Israel neste dia. Vamos a Gilgal e lá consagraremos o reinado outra vez. E todos foram a Gilgal. Diante do Eterno coroaram Saul rei em Gilgal. Ali adoraram e apresentaram sacrifícios de ofertas de paz. Saul e todo o povo festejaram. 1 Samuel, capítulo 12. Samuel dirigiu-se a todo o povo de Israel, dizendo: atendi a tudo o que me pediram. Ouvi atentamente tudo o que me disseram e concedi um rei a vocês. Agora vejam vocês mesmos. O seu rei está liderando vocês. Mas prestem atenção. Estou velho e de cabelos brancos, e meus descendentes estão no meio de vocês. Fui um líder fiel desde a juventude até hoje. Olhem para mim. Vocês têm alguma queixa para apresentar perante o Eterno e seu ungido? Alguma vez tirei vantagem de alguém ou explorei vocês? Alguma vez recebi dinheiro para burlar a lei? Apresentem sua queixa e eu os compensarei por tudo. Eles responderam: de forma alguma, você nunca fez nada disso. Você nunca se aproveitou de ninguém e nunca tomou dinheiro de nós. Samuel disse: então está resolvido. O Eterno é testemunha, e o seu ungido também, de que vocês não têm nada contra mim, nenhuma falta e nenhuma queixa. O povo respondeu: ele é testemunha. Samuel continuou: esse é o Eterno que designou Moisés e Arão, líderes de vocês, e que tirou seus antepassados do Egito. Agora permaneçam aqui, para que eu apresente a causa de vocês diante do Eterno, à luz de todos os atos de justiça realizados diante de vocês e dos seus antepassados. Quando os filhos de Jacó entraram no Egito, os egípcios os oprimiram, e eles pediram socorro ao Eterno. O Eterno enviou Moisés e Arão, que tiraram seus ancestrais do Egito e os trouxeram para cá. Mas não demorou, e eles se esqueceram do Eterno. Por isso, ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Hazor. Depois, os entregou à opressão dos filisteus, e então ao rei de Moabe. Eles tiveram de lutar para salvar a pele. Por fim, pediram socorro ao Eterno e confessaram: pecamos, abandonamos o Eterno para adorar os deuses da fertilidade e as deusas de Canaã. Livra-nos da crueldade dos nossos inimigos e serviremos apenas a ti. Foi quando o Eterno enviou Jerubaal, Gideão, Bedã, Baraque, Jefité e Samuel. Ele os livrou da opressão dos inimigos ao redor, e vocês puderam viver em paz. Mas quando viram Naás, rei dos Amonitas, preparando-se para atacar, vocês me disseram: estamos cansados disso,
Queremos um rei, embora vocês já tivessem o Eterno como rei. Portanto, aqui está o rei a quem vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Eterno atendeu ao desejo de vocês e concedeu um rei a Israel. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Eterno, sem se rebelar contra o que ele disser, se vocês e o rei a quem escolheram seguirem o Eterno, vocês viverão bem. O Eterno protegerá vocês. Mas se não obedecerem a ele e se rebelarem contra o que ele disser, a situação de vocês será pior que a dos seus antepassados. Prestem atenção. Vejam o milagre que o Eterno fará diante de vocês. Estamos no verão, como vocês sabem, e o tempo das chuvas acabou. Mas vou orar ao Eterno, e ele vai mandar trovões e chuva como sinal para convencê-los do grande erro que cometeram contra Deus quando pediram um rei. Assim Samuel clamou ao Eterno, e Deus enviou trovões e chuva naquele mesmo dia. O povo ficou com muito medo do Eterno e de Samuel. Então todo o povo implorou a Samuel: interceda ao Eterno por nós, os seus servos. Suplique para que não morramos. Além de todos os nossos pecados, acrescentamos o de pedir um rei. Samuel os tranquilizou. Não temam. De fato, vocês fizeram algo muito errado, mas não deem as costas ao Eterno. Adorem a Ele com todo o seu coração e com toda a sua força. Não sigam esses deuses de mentira. Eles não servem para nada. São arremedos de divindades. Nunca vão ajudar vocês. Já o Eterno, sendo quem Ele é, não vai abandonar seu povo. O Eterno terá prazer em tê-los como seu povo. Eu também não vou abandonar vocês, porque estaria pecando contra o Eterno. Continuarei aqui, em meu lugar, intercedendo por vocês e ensinando a maneira de viver que agrada a Deus. Peço apenas que temam o Eterno e que o sirvam com honestidade de todo o coração. Todos sabem quanto Ele tem feito por vocês. Mas tomem cuidado. Se continuarem agindo mal, vocês e seu rei serão rejeitados. 1 Samuel, capítulo 13. Saul era jovem quando se tornou rei e reinou muitos anos sobre Israel. Ele recrutou 3.000 homens, mantendo 2.000 sob seu comando em Micmas e nas montanhas de Betel. Os outros ficaram sob o comando de Jonatas, em Gibeá de Benjamim. O restante foi mandado de volta para casa. Jonatas atacou e matou o comandante dos filisteus em Gibeá. Quando os filisteus souberam disso, mandaram dizer: os hebreus estão se rebelando. Saul mandou tocar as trombetas no território inteiro, e a notícia correu por todo Israel. Saul matou o comandante filisteu. Os filisteus estão agitados e furiosos. O exército foi convocado e se apresentou a Saul em Gilgal. Os filisteus juntaram forças para atacar Israel. 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados de infantaria que pareciam areia na praia. Eles subiram aos montes e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os israelitas perceberam que estavam em desvantagem, correram para se esconder em cavernas, buracos, penhascos, poços e cisternas. Alguns atravessaram o rio Jordão para se refugiar em Gade e em Gileade. Mas Saul manteve sua posição em Gilgal. Os soldados continuavam com ele, apesar de estarem morrendo de medo. Ele aguardou 7 dias, conforme o combinado, mas Samuel não chegava, e os soldados começaram a desertar, indo para todo canto. Por fim, Saul deu esta ordem: tragam-me a oferta queimada e as ofertas de paz. Ele sacrificou a oferta queimada. Assim que acabou de sacrificar,
Samuel chegou. Saul foi cumprimentá-lo. Samuel perguntou: O que você está fazendo? Saul respondeu: Quando vi que estava perdendo meu exército e que você não chegava conforme o combinado e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: os filisteus estão prontos para me atacar em Gilgal, mas ainda não busquei a ajuda do Eterno. Por isso tomei a iniciativa e sacrifiquei a oferta queimada. Samuel disse a Saul: Você cometeu um grande erro. Se tivesse obedecido à ordem do Eterno, seu Deus, ele teria confirmado hoje o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado está desmoronando. O Eterno já está procurando um substituto para você. Desta vez, é ele que fará a escolha. Quando ele o encontrar, vai designá-lo o novo líder do seu povo. Tudo porque você não se ateve ao que foi combinado com o Eterno. Depois disso, Samuel deixou Gilgal e foi para Gibeá de Benjamim. Saul contou os soldados que ficaram com ele. Havia apenas 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e os soldados que restaram acamparam em Gibeá de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Micmas. 3 pelotões de ataque partiram do acampamento dos filisteus. O primeiro foi para Ofra, na estrada para a região de Sual. O segundo foi designado para a estrada de Bet-Horon. O terceiro foi para a fronteira do vale de Zeboim, na direção do deserto. Em Israel não havia nenhum ferreiro, pois os filisteus haviam proibido os hebreus de fabricar espadas e lanças. Por isso os israelitas tinham de descer ao território dos filisteus para afiar suas ferramentas: arados, enxadas, machados e foices. Eles cobravam 8 gramas de prata para afiar os arados e as enxadas, e 4 gramas para as demais ferramentas. Assim, quando começou a guerra de Micmas, não havia em Israel nenhuma espada ou lança, exceto a de Saul e a de Jonatas. Estes 2 estavam bem armados. Um pelotão dos filisteus posicionou-se na encosta de Micmas. 1 Samuel, capítulo 14. Certo dia, Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos até a guarnição dos filisteus, do outro lado da encosta. Mas ele não contou o plano a seu pai. Enquanto isso, Saul continuava acampado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá, em Migron. Havia cerca de 600 homens com ele. Entre eles estava Aias, que carregava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, neto de Eli, sacerdote do Eterno em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado. A encosta que Jonatas precisava atravessar para chegar à guarnição dos filisteus tinha um penhasco íngreme dos 2 lados. Um se chamava Bozés e o outro Sené. O penhasco ao norte ficava na direção de Micmas e o penhasco ao sul na direção de Gibeá. Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Eterno nos favoreça. O Eterno não depende de um grande exército para nos livrar. Quando o Eterno resolve salvar, ninguém tem poder para impedi-lo. O escudeiro disse: Vamos em frente. Faça o que achar melhor. Estou com você. Jonatas disse: Faremos o seguinte: atravessaremos a encosta e deixaremos que eles nos vejam. Se disserem parem, não se mexam até que revistemos vocês. Ficaremos parados ali. Não subiremos. Mas se disserem venham para cá, subiremos, porque significa que o Eterno os entregou em nossas mãos. Esse será o sinal para nós. Foi isso que os 2 fizeram. Foram para um lugar no qual podiam ser vistos pela guarnição dos filisteus. Os filisteus gritaram: Vejam lá! Os hebreus estão saindo dos esconderijos! Eles gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam para cá! Queremos mostrar uma coisa a vocês! Jonatas gritou para o escudeiro: Vamos, siga-me!
O Eterno os entregou nas mãos de Israel. Jonatas subia engatinhando, e seu escudeiro vinha logo atrás. Quando os filisteus se aproximavam deles, Jonatas os derrubava, e o escudeiro logo atrás os matava, esmagando a cabeça deles com pedras. Nesse primeiro confronto, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens. Isso provocou tumulto no acampamento e no campo de batalha, tanto entre os soldados do destacamento quanto entre as tropas de ataque. O alvoroço foi grande como nunca visto antes. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim perceberam o tumulto no acampamento dos filisteus. Saul deu ordens. Formem os pelotões, contem os soldados, vejam quem está faltando. Depois de contar os soldados, verificaram que Jonatas e seu escudeiro estavam faltando. Saul deu ordens a Aías. Traga o colete sacerdotal. Vejamos o que Deus tem a dizer. Naquele tempo, Aías era responsável pelo colete sacerdotal. Enquanto conversava com o sacerdote, a confusão entre os filisteus se intensificou, e Saul disse a Aías: Deixe de lado o colete. Imediatamente Saul convocou seu exército e partiram para o ataque. Quando se aproximaram, viram que os filisteus estavam desnorteados. Chegavam a matar uns aos outros com suas espadas. Os hebreus que tinham desertado para o exército filisteu retornaram. Eles voltaram a se unir aos israelitas sob o comando de Saul e Jonatas. Além disso, quando todos os israelitas que estavam escondidos nas regiões remotas de Efraim souberam que os filisteus estavam fugindo, saíram dos seus esconderijos e se juntaram à perseguição. O Eterno livrou Israel naquele dia. A batalha avançou até Bet-Aven. Todo o exército seguia a Saul. 10.000 homens valentes. A batalha se espalhou por toda a região das montanhas de Efraim. Saul cometeu uma grande tolice naquele dia. Ele disse a todo o exército: Maldito aquele que comer qualquer coisa antes do anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. E ninguém comeu nada o dia todo. Havia mel por toda parte, mas ninguém sequer experimentava o mel, pois temiam a maldição. Acontece que Jonatas não sabia do juramento que seu pai tinha imposto ao exército. Assim, de passagem, ele pegou um pouco de mel com a ponta de sua vara e comeu. Seus olhos brilharam revigorados. Um dos soldados o informou: Seu pai impôs um juramento solene a todo o exército. Maldito aquele que comer qualquer coisa antes do anoitecer. É por isso que os soldados estão esgotados. Jonatas retrucou: Meu pai arranjou um problema desnecessário para o povo. Vejam como renovei minhas forças depois que comi o mel. Seria muito melhor se os soldados pudessem ter comido de tudo que tiraram do inimigo. Quem sabe os teríamos derrotado de vez. Naquele dia eles mataram filisteus desde Micmas até Aijalon. Mas os soldados cansaram de lutar e partiram para os despojos. Tomavam tudo que viam: ovelhas, bois, bezerros. Eles os mataram ali mesmo, e assim se entupiram de carne, com sangue e tudo. Alguém avisou Saul: Faça alguma coisa! Os soldados pecaram contra o Eterno! Eles estão comendo carne com sangue! Saul respondeu: Vocês estão agindo errado. Tragam-me uma grande pedra. Ele continuou: Vão para o meio deles e anunciem: Tragam seu boi e sua ovelha para mim e matem-nos aqui, da maneira correta. Depois podem comer à vontade. Não pequem contra o Eterno, comendo carne com sangue. Todos obedeceram. Naquela noite, cada soldado trouxe seu animal para ser abatido. Foi assim que Saul edificou um altar ao Eterno, o primeiro altar que ele construiu para Deus. Saul disse: Vamos perseguir os filisteus à noite. Passaremos a noite saqueando e não vamos deixar um único filisteu com vida. As tropas disseram: Parece uma boa ideia! Vamos! Mas o sacerdote os deteve. Vamos descobrir o que Deus pensa sobre o assunto.
E Saul perguntou a Deus: devemos atacar os filisteus? Tu os entregarás nas mãos dos israelitas? Mas Deus naquele dia não respondeu. Saul disse: compareçam aqui todos os oficiais do exército. Algum pecado foi cometido hoje. Vamos descobrir o que foi e quem o cometeu. Tão certo como vive o Eterno, Salvador de Israel, quem pecou será morto, mesmo que seja meu filho Jonatas. Ninguém disse nada. Saul disse aos israelitas: fiquem vocês desse lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos deste lado. Os oficiais concordaram. Faça o que bem entender. Então Saul orou ao Eterno: ó Deus de Israel, por que não me respondeste hoje? Mostra-me a verdade. Se o pecado for meu ou de Jonatas, responde, ó Deus, por meio do Urim. Mas se o pecado for do exército de Israel, responde por meio do Tumim. O Urim indicou Saul e Jonatas. O exército ficou livre. Saul disse: lancem sortes entre mim e Jonatas. Quem o Eterno indicar será morto. Os soldados protestaram: não, isso não está certo. Pare com isso. Mas Saul insistiu. Lançaram sortes e Jonatas foi indicado. Saul interrogou Jonatas: o que você fez? Diga-me. Jonatas respondeu: experimentei um pouco de mel na ponta da vara que eu carregava, só isso. Mas devo morrer por causa disso? Saul respondeu: sim, Jonatas, você morrerá. Está em minhas mãos. Não me ponha contra Deus. Mas os soldados não aceitaram aquela decisão. O quê? Jonatas vai morrer? Nunca! Foi ele o responsável por esse maravilhoso livramento. Tão certo como vive o Eterno, nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça. Ele tem agido com o auxílio de Deus o tempo todo. Os soldados protegeram Jonatas, por isso ele não morreu. Saul desistiu de perseguir os filisteus, e eles se dispersaram e voltaram para casa. Saul ampliou seu domínio, conquistando reinos vizinhos. Lutou contra os inimigos de todos os lados: Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Aonde quer que fosse, era vitorioso. Ele era imbatível e massacrou os amalequitas, livrando Israel dos que exploravam sua nação. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Saul teve 2 filhas, a primogênita Merabe e a mais nova, Mical. Sua mulher era Ainoã, filha de Aimaas. Abner, filho de Ner, era o comandante do exército de Saul. Ner era tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a vida de Saul, houve guerra feroz e implacável contra os filisteus. Saul recrutava todo guerreiro e todo homem valente que encontrasse. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saul: o Eterno me enviou para ungir você rei sobre o seu povo Israel. Agora escute o que o Senhor dos Exércitos de Anjos diz. Vou me vingar dos amalequitas pelo que fizeram contra Israel quando saía do Egito. Portanto, ataque os amalequitas. Submeta todos os pertences dos amalequitas à santa condenação, sem exceção. Você deve destruir tudo: homens e mulheres, crianças, bebês, gado e ovelha, camelos e jumentos. Saul convocou o exército, que se reuniu em Telaim. Ele os equipou para a guerra: 200.000 homens de infantaria de Israel e 10.000 de Judá. Saul marchou até a cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. O rei mandou dizer aos queneus: saiam daí enquanto podem. Deixem a cidade imediatamente. Do contrário, serão confundidos com os amalequitas.
Estou dando esta chance, porque vocês trataram bem os israelitas quando saíram do Egito. Os queneus abandonaram a cidade. Saul atacou os amalequitas desde Avilá até Sur, perto da fronteira do Egito. Ele capturou vivo Agag e exterminou todo o povo, como determinava a santa condenação. Saul e o exército mantiveram vivos apenas Agag e os melhores espécimes das ovelhas e do gado. Eles não os submeteram à santa condenação. O restante, que ninguém queria mesmo, foi destruído de acordo com a determinação divina. Mas o Eterno disse a Samuel: Lamento ter constituído Saul rei. Ele me abandonou e se recusa a seguir as minhas instruções. Quando ouviu isso, Samuel ficou muito triste e clamou a noite toda ao Eterno. Levantou-se bem cedo para se encontrar com Saul, mas alguém o informou. Saul foi embora. Foi para o Carmelo inaugurar um monumento em honra a ele próprio. Dali seguirá para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul tinha acabado de oferecer ofertas queimadas ao Eterno com os animais dos amalequitas. Samuel se aproximou e Saul disse: O Eterno abençoe você. Segui à risca as instruções do Eterno. Samuel perguntou: Então o que é isso que estou ouvindo? Esse balido de ovelhas e o mugido de bois? Saul respondeu: São apenas alguns despojos. Os soldados ficaram com alguns dos melhores bois e ovelhas para oferecerem sacrifício ao Eterno. Mas destruímos o restante em cumprimento da santa condenação. Samuel o interrompeu. Chega! Vou contar a você o que o Eterno me disse esta noite. Saul respondeu: Vá em frente, conte-me. Samuel disse: Você não era nada quando foi escolhido e sabe disso. O Eterno o constituiu líder e você se tornou rei sobre todo Israel. Depois o Eterno enviou você para cumprir essa missão com a seguinte ordem: vá e submeta esses pecadores amalequitas à santa condenação. Ataque-os até que tenha exterminado todos eles. Agora me diga, por que você não obedeceu ao Eterno? Por que tomou todos esses despojos? Por que cometeu esse erro, sabendo que o Eterno está sempre observando você? Saul se defendeu. Do que você está falando? Eu obedeci ao Eterno. Fiz tudo o que ele me mandou. Capturei o rei Agag e destruí os amalequitas nos termos da santa condenação. Os soldados apenas pouparam os melhores bois e ovelhas para oferecer ao Eterno em Gilgal. Qual o problema nisso? Samuel respondeu: Você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios, meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Desobedecer ao Eterno é pior que praticar ocultismo. A presunção perante o Eterno é pior que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a ordem do Eterno, ele rejeitou seu reinado. Saul finalmente confessou: Eu pequei. Fiz pouco caso das ordens do Eterno e das suas instruções. Fiquei mais preocupado em agradar ao povo. Fui influenciado pelos outros. Peço que você perdoe meu pecado. Segure a minha mão e me conduza até o altar, para que eu possa adorar ao Eterno. Mas Samuel disse: Não posso ajudar você nisso. Você rejeitou a ordem do Eterno. Agora, o Eterno o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel fez menção de sair, Saul agarrou-se à roupa dele, a sua vestimenta sacerdotal, rasgando um pedaço. Samuel disse: O Eterno rasgou de você o reino e o entregou ao seu próximo, um homem mais qualificado que você. O Deus de glória de Israel não mente nem vacila. Ele cumpre tudo o que diz. Saul insistiu: Reconheço que pequei, mas não me abandone. Ajude-me com a sua presença diante dos líderes e do povo.
volte comigo para adorar ao Eterno. Samuel voltou com ele. Saul prostrou-se diante do Eterno e o adorou. Samuel ordenou: Tragam-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag foi trazido arrastando o pé e resmungando que preferia estar morto. Samuel disse: Assim como a sua espada fez que muitas mães perdessem seus filhos, hoje também sua mãe será como uma daquelas mulheres sem filhos. E despedaçou Agag na presença do Eterno em Gilgal. Samuel deixou Ramá imediatamente, e Saul voltou para sua casa em Gilgal. Dali em diante, Samuel não teve mais contato com Saul, mas tinha muita pena dele. O Eterno lamentou ter constituído Saul rei sobre Israel. 1 Samuel, capítulo 16. O Eterno disse a Samuel: Até quando você vai ficar lastimando por causa de Saul? Você sabe que o rejeitei como rei de Israel. Agora encha seu frasco de óleo e vá a Belém, a casa de Jessé. Encontrei entre os filhos dele o rei de que preciso. Samuel disse: Não posso fazer isso. Saul ficará sabendo e me matará. O Eterno respondeu: Leve um novilho com você e diga que vai adorar ao Eterno e sacrificar o novilho. Não deixe de convidar Jessé. Depois, direi o que você deve fazer e mostrarei quem você deverá ungir. Samuel seguiu as instruções do Eterno. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade o cumprimentaram, mas estavam apreensivos e perguntaram: O que está acontecendo? Não há nada de errado. Vim oferecer este novilho em sacrifício e conduzir vocês na adoração ao Eterno. Preparem-se, consagrem-se e venham comigo para adorar. Ele fez que Jessé e seus filhos também se consagrassem e os convidou para a adoração. Quando chegaram, Samuel ficou observando Eliabe e pensava: Deve ser esse o ungido do Eterno. Mas o Eterno disse a Samuel: Não olhe para o exterior. Não fique impressionado com sua aparência e estatura. Eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. Em seguida, Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel. Ele disse: Esse também não é o escolhido do Eterno. Depois, Jessé apresentou Samá. Samuel disse: Não, também não é esse. Jessé apresentou seus 7 filhos a Samuel. O profeta foi ríspido. O Eterno não escolheu a nenhum desses. Ele perguntou a Jessé: São só esses? Você não tem outros filhos? Tenho ainda o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo. Não sairemos daqui até que ele venha. Jessé mandou chamá-lo, e o rapaz foi trazido. Era saudável, tinha olhos claros e boa aparência. O Eterno disse: É esse quem você deve ungir. Foi ele a quem escolhi. Samuel tomou seu frasco de óleo e o ungiu à vista de seus irmãos. O Espírito do Eterno veio sobre Davi como uma rajada de vento, apoderando-se dele para o resto da vida. Samuel voltou para sua casa em Ramá. Naquele mesmo instante, o Espírito do Eterno deixou Saul, e em seu lugar, um terrível espírito enviado por Deus veio sobre ele. Ele ficou atormentado. Os conselheiros de Saul disseram: Essa depressão vinda de Deus está atormentando sua vida, Senhor. Deixe-nos ajudar. Vamos procurar alguém que toque a harpa.
quando o espírito terrível enviado por Deus se manifestar, essa pessoa tocará uma música para que o Senhor se sinta melhor. Saul disse a eles: Vão, encontrem alguém que seja bom tocador de harpa e tragam-no aqui. Um dos jovens disse: Conheço alguém assim. Eu mesmo vi tocar. O filho de Jessé de Belém é excelente músico. Ele também é corajoso, maduro, fala bem, tem boa aparência, e o Eterno está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, pedindo para que ele mandasse seu filho Davi, aquele que cuidava das ovelhas. Jessé carregou um jumento com alguns pães, uma garrafa de vinho e um cabrito, e enviou tudo como presente a Saul, com seu filho Davi. O jovem apresentou-se a Saul, e o rei gostou dele imediatamente, tanto que fez de Davi seu braço direito. Saul mandou dizer a Jessé: Muito obrigado. Davi ficará aqui. É ele que eu estava procurando. Estou muito contente com a vinda dele. Depois disso, sempre que a terrível depressão de Deus atormentava Saul, Davi dedilhava sua harpa para ele. Saul se acalmava e ficava por um tempo livre de seu mau humor.